Nós vamos começar a estudar agora séries de potência. Séries de potência para valores de x. Então, como a gente já tem conhecimento, né, da forma em que as séries se escrevem, nós podemos nos perguntar quem seria então uma série em potências de x, quando essa potência, né, varia, por exemplo, de 0 até infinito. A gente já tem algumas respostas para valores específicos de x. Por exemplo, se eu pegar x igual a meio, a gente sabe que a soma, né, o somatório de meio elevado a n, de n igual a 0 até infinito, a gente sabe que isso converge. Nós sabemos até calcular essa soma, porque é uma série geométrica, aqui é n, tá? É uma série geométrica de razão meio. Então, como a razão é menor que 1, essa série converge, e a soma dessa série infinita, ou seja, essa soma infinita, é o primeiro termo da série, né? Como começa no 0, é 1, dividido por 1 menos r, a razão é meio. Então, se a gente fizer essa conta, a gente sabe até qual o valor dessa soma infinita. Se esse valor de x, por exemplo, é 2, né? Em vez de ser meio, se eu tenho 2 elevado a n, de novo para n igual a 0 até infinito, aqui a gente já tem que a série diverge. A gente pode usar o teste da divergência, né? Porque a gente pega esse limite aqui e ele tende a infinito quando n tende a infinito. Ou então a gente pode concluir que diverge porque é uma série geométrica com razão maior que 1. Aqui a razão, no caso, é 2. E se eu quiser trabalhar agora com uma potência de x? O que isso daria em termos de somatório infinito? Variando as potências de x, variando essas potências de 0 até infinito, nós podemos visualizar que expandindo essa série, o que a gente vai ter? Quando n for 0, a gente vai ter x elevado a 0, que é 1, mais quando n for 1 vai ser x, quando n for 2 vai ser x ao quadrado, quando n for 3 vai ser x ao cubo, e assim por diante. Então, é como se a gente tivesse aqui um polinômio infinito. A pergunta é, será que isso converge? Como que isso vai acontecer? Para a gente analisar a convergência, a gente precisa verificar as somas parciais, não é assim? Então, por exemplo, quem seria a soma do primeiro termo? Como o n está sendo 0, seria S0, que seria 1. Qual seria, então, a soma dos termos, vamos colocar aqui até o grau 1, né, da nossa série? Então, seria 1 mais x. Qual seria a soma até o grau 2, né? Então, seria 1 mais x ao quadrado. O que acontece aqui é que nós estamos, enquanto a gente varia as somas parciais, os graus desses polinômios vão aumentando. Então, aqui, ó, nós teríamos agora o S3, um polinômio de grau 3, né? Vamos verificar no GeoGebra como que esses polinômios estão se comportando. Nós sabemos que a soma seria quando essas somas parciais tenderem para o infinito, né? Então, eu vou colocar exatamente esses valores aqui. Então, a minha primeira função é S0, né? Eu vou chamar S0 de x, ela é igual a 1, então o GeoGebra vai desenhar para mim. Eu vou colocar aqui a S1 de x, a gente viu aí que é 1 mais x, então o polinômio de grau 1. S2, a soma até o grau 2, né, de x, vai ser a S1 de x, né, que é 1 mais x, mais o próximo termo, que é o x ao quadrado. O S3 de x vai ser 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo. Então, ali, ó, a gente consegue perceber como que esses polinômios, eles estão se comportando. Então, eu tinha grau 0, né, função constante, grau 1, aqui o grau 2, o grau 3, e isso vai continuando até onde eu quiser chegar. Eu vou parar aqui, por exemplo, se a gente conseguir fazer ali, né, sei lá, o S10, nós iríamos de 1 mais x2, mais x3, até chegar no x10. E aí nós teríamos vários polinômios. Eu vou representá-los ali.
Então, olha, a gente aqui tá descrito, tá? Até o grau 10, as somas parciais. Eu vou diminuir aqui para ficar mais visível o gráfico. E aqui estão todos eles representados. Olha o que está acontecendo. À medida que os graus do polinômio vão aumentando, prestem bem atenção no que acontece entre o x igual a menos 1 e o x igual a 1. Eu vou apagando eles aqui, colocando eles sucessivamente para vocês verem o que vai acontecendo. Então, o termo de grau zero eu vou tirar. Então, ó, à medida que o grau vai aumentando, os polinômios, eles vão, pelo menos parece, né, entre esse menos 1 e 1, eles vão se aproximando. Notem como que a aproximação é feita aqui, olha. Prestem bem atenção como que eles estão chegando um perto do outro nessa região aqui e como que eles vão se aproximando um do outro ali, olha lá. Tá vendo como que vai ficando bem em cima um do outro, olha. Nessa parte positiva aqui, eles estão, parece que eles vão se encontrando aqui. E aqui, à medida que o grau vai aumentando, parece que eles vão se afunilando. Então, parece que está tendo uma convergência, pelo menos entre esse menos 1 e 1. Por que isso é verdade? Por que eu já afirmo que isso é verdade? Porque essa forma de se escrever a série de potências em x, ela acaba sendo uma série geométrica. Quando a gente expande, o que a gente vê aqui, ó, é uma série geométrica de razão igual a x. Eu sempre consigo o próximo termo multiplicando o anterior por x. Então, essa série é uma série geométrica de razão, só que agora a razão é uma variável, a razão é x. E a gente sabe que a série geométrica converge sempre que o módulo da razão é menor do que 1. Então, como a razão é x, esses polinômios vão convergir sempre que o módulo de x for menor do que 1. Ou seja, quando o x estiver entre menos 1 e 1, que é exatamente o que acontece aqui. Mas mais do que isso, né? A gente sabe para onde que essa série converge. Uma série geométrica, se a razão estiver entre menos 1 e 1, ela vai convergir sempre para, se o primeiro termo for 1, e nesse caso é 1 sobre 1 menos a razão. Então, essa série de potências que a gente criou aqui, ela vai convergir para essa função aqui, ó, 1 sobre 1 menos x. Deixa eu colocar aqui no GeoGebra essa função. Então, vou escrever ela como uma função f de x igual a 1 dividido por 1 menos x. Eu vou colocar ela de vermelho, né, como está ali no gráfico, e vou aumentar a espessura dela. Então, notem bem. Realmente, eu vou tirar de novo aqui as potências para vocês verem o que vai acontecendo. Essa aqui é a função 1 sobre 1 menos x. Ela tem uma outra parte, tá? Mas o nosso interesse, como o nosso interesse é analisar ela de menos 1 até 1, a outra parte não é necessária, né? Então, a gente pode notar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, x igual a menos 1, seria colocar o intervalo aqui, x igual a 1, seria analisar dentro desse intervalo, que é o que a gente chama de intervalo de convergência da série de potências. O que vai acontecer é que as somas parciais que vão me dar os polinômios de grau cada vez maior, eles realmente vão se aproximando dessa função vermelha. Próximo, no intervalo de menos 1 a 1, a gente pode ver que elas vão convergindo aqui e ali elas vão se aproximando também dessa função vermelha mais grossa. E aqui a gente está no grau 10, né? Se a gente tivesse aqui no grau bem maior, nós veríamos realmente essa aproximação acontecendo. Então, ou seja, eu tenho uma série infinita de polinômios, eu tenho polinômios aqui, um polinômio entre aspas de grau infinito, convergindo então para uma função, né? Eu posso fazer o estudo de uma função através de um estudo de convergência de uma série de potências. A próxima pergunta é: quando é que eu consigo, né, ou as próximas perguntas que serão respondidas ao longo do caminho aí. Como é que eu consigo, será que eu consigo séries de potências, dado uma função, que convirjam para essa função?
quando que uma série de potências converge. Porque que eu dei um exemplo de uma série de potências, né? Mas a série de potências tem formação específica, e aí a gente vai analisar cada uma delas, né? A definição de uma série de potências, para a gente conseguir responder perguntas como: a série de potências vai convergir? Se uma série de potências convergir, ela vai convergir para uma função. Que função é essa? E aqui vocês podem notar que essa convergência, ela só vai acontecer dentro de um raio, dentro de valores determinados de x. Do menos 1, depois, antes do menos 1 e depois do 1, eu não tenho mais essa convergência. Por quê? A minha série geométrica já vai ter uma razão maior que 1, então vai ocorrer a divergência. Então, nós vamos começar a estudar vários tipos de série de potências agora.